Imagine abrir os olhos pela manhã e descobrir que enquanto você dormia, algo extraordinário aconteceu. Cientistas criaram ouro em laboratório. Isso mesmo. Astrônomos detectaram sinais que podem provar a existência de vida fora da Terra. E em um experimento nos Estados Unidos, 5 pessoas viram uma cor que o olho humano nunca tinha enxergado. Não é teoria, não é ficção. Tudo isso está acontecendo agora mesmo. No exato momento em que você está ouvindo essa narração, o mundo gira em descobertas tão inacreditáveis que parecem desmentir tudo que achávamos que sabíamos. Você já parou para pensar quantas coisas extraordinárias estão acontecendo neste instante, sem que ninguém comente, sem que apareçam nas manchetes? Pesquisas secretas avançam silenciosamente, fenômenos naturais fora do comum. É como se estivéssemos cercados por uma realidade paralela de maravilhas e mistérios escondidas entre os detalhes do cotidiano. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se. Algumas das descobertas que vamos revelar aqui desafiam a lógica, a ciência e até a própria percepção humana. Quer saber como isso aconteceu? Vou te contar tudinho, mas antes, dá aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, segue o canal. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo para você. Bom, vamos lá. Por que as descobertas mais surpreendentes da atualidade estão prestes a invadir a sua tela? E uma delas pode mudar tudo o que você acredita sobre o mundo real. Durante séculos, alquimistas se dedicaram obsessivamente a uma tarefa considerada impossível: transformar chumbo em ouro. Era uma busca envolta em rituais, símbolos místicos e segredos que pareciam desafiar a ciência. Mas e se eu te dissesse que agora, em pleno século XXI, esse feito finalmente foi alcançado? Não em caldeirões antigos, mas dentro do laboratório mais avançado do planeta, com tecnologia de ponta e precisão atômica. Foi no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o famoso CERN, que físicos utilizaram o grande colisor de hadrons para realizar uma colisão impressionante entre íons de chumbo. Ao serem acelerados 99,9% da velocidade da luz e se chocarem violentamente, esses átomos perderam 3 prótons, reduzindo sua estrutura de 82 para 79. E o que aconteceu quando um átomo de chumbo perde 3 prótons? Ele se torna ouro. Ouro real. Mas há um detalhe curioso: a quantidade gerada foi tão minúscula, cerca de 29 trilionésimos de grama, que sequer pode ser retida. Ela simplesmente se desintegrou após o choque. Mesmo assim, o impacto dessa descoberta vai além do valor material. É como se uma lenda antiga tivesse sido finalmente decifrada. A alquimia, que já foi vista como bruxaria, agora encontra respaldo na física de partículas. E isso levanta uma nova pergunta: se conseguirmos fabricar ouro, o que mais será possível na essência da matéria? O que mais pode estar ao nosso alcance e com o poder de controlar os átomos? Por milhares de anos, olhamos para o céu com uma única pergunta pulsando no fundo da mente: estamos sozinhos no universo? Agora, cientistas dizem ter encontrado pistas que podem, pela primeira vez na história, responder a essa pergunta com algo mais do que suposições. E tudo começou com o telescópio James Webb, o mais poderoso, como todo mundo sabe, já lançado, apontando suas lentes para um planeta chamado K2-18b, a 124 anos-luz da Terra. O que os astrônomos encontraram foi intrigante: 2 compostos químicos que na Terra só existem em ambiente onde há vida. Um deles, o sulfeto de dimetilo, é produzido por organismos marinhos. A detecção dessa substância junto ao metano em altas concentrações pode indicar processos biológicos acontecendo na atmosfera
desse mundo distante. K2-18b é quase 9 vezes mais massivo que a Terra e orbita uma estrela anã vermelha numa zona considerada habitável, onde a temperatura pode permitir a presença de água líquida. Em 2019, já haviam detectado vapor d'água por lá. Agora, há indícios ainda mais fortes. Claro, os cientistas não bateram o martelo, ainda há ceticismos, incertezas e muitas peças faltando nesse quebra-cabeça cósmico. Mas os dados são reais, as medições são precisas e a possibilidade é assustadoramente fascinante. Pode haver vida em outro planeta, agora mesmo. E se for verdade, como isso mudaria a nossa maneira de ver o universo? E a nós mesmos? Parece absurdo imaginar que em pleno século XXI, com telescópios que enxergam o início do universo e câmeras que captam o invisível, ainda haja algo tão básico quanto uma cor, que ninguém jamais viu. Mas foi exatamente isso que aconteceu em um laboratório da Universidade da Califórnia, onde um experimento fez 5 voluntários testemunharem o impossível, uma cor fora do espectro da luz visível, jamais registrada por nenhum outro ser humano. O teste foi realizado com um equipamento sofisticado composto por lasers, espelhos e elementos ópticos capazes de estimular diretamente regiões específicas na retina. A retina, para quem não lembra, é a parte do olho que converte luz em sinais elétricos para o cérebro. Nela, nós temos células chamadas cones, responsáveis por detectar tons de azul, verde e vermelho. No experimento, essas células foram ativadas de forma tão precisa que criaram uma resposta inédita, um estímulo visual que o cérebro não soube interpretar com as cores conhecidas. O resultado, uma sensação visual batizada de holo, uma cor que não pode ser comparada a nenhuma outra já vista. O mais curioso é que essa cor só existiu na mente dos voluntários, não foi refletida em superfícies, não pode ser reproduzida em telas, nem mesmo registrada por sensores. Ela viveu apenas na percepção, uma criação entre o olho e o cérebro, como um fantasma de luz. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Quantas outras sensações, cores, sons ou formas que o nosso cérebro é incapaz de perceber, simplesmente porque não fomos preparados para elas? Enquanto sondas espaciais exploram Marte, Saturno e até luas de Júpiter, existe um território aqui mesmo no nosso planeta que permanece praticamente inexplorado: o fundo do mar. Pode parecer exagero, mas é verdade. Nós sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os abismos oceânicos da Terra. Um novo levantamento revelou que menos de 0,001% das profundezas marinhas foram visualmente observadas pela humanidade. Isso mesmo, não é 1% nem 0,1%, é 1/1000%. A maior parte das informações que temos sobre os oceanos vem de mergulhos em regiões costeiras de apenas 5 países: Estados Unidos, Japão, França, Nova Zelândia e Alemanha. E o que torna tudo isso ainda mais estranho é que boa parte desses dados nem sempre são acessíveis a cientistas. São informações de propriedade privada, coletadas por empresas para fins comerciais. O oceano, esse vasto universo aquático que cobre mais de 70% do nosso planeta, segue envolto em um manto de silêncio e mistério. Agora imagine o que pode estar escondido lá embaixo. Criaturas jamais vistas, formas de vida que não seguem nenhuma lógica terrestre, ecossistemas funcionando com regras totalmente diferentes das que conhecemos. E se houvesse algo tão impactante nas profundezas que seu simples conhecimento mudaria a forma como enxergamos a Terra? Talvez no fundo do mar esteja o último segredo não revelado da humanidade. O calor já não é mais o mesmo.
As estações do ano parecem embaralhadas e o que antes era um verão comum, agora arde como uma fornalha. Um estudo recente, publicado na revista Nature, trouxe um alerta que parece tirado de um filme apocalíptico. Crianças nascidas em 2020 viverão ao longo da vida até 7 vezes mais ondas de calor extremo de que seus avós. E isso, acredite, é a previsão mais otimista. Com o atual ritmo de aquecimento, a Terra pode atingir um aumento de até 3,5 graus centígrados na temperatura média até o final do século. Você imagina? Isso não significa apenas dias mais quentes, significa vidas em risco. Mais de 90% das crianças nascidas neste século poderão enfrentar eventos climáticos que nenhum ser humano experimentou antes. Calor insuportável, seca prolongada, enchentes devastadoras, colapsos agrícolas. A mudança já está em curso, silenciosa, constante, moldando o futuro de forma irreversível. A pergunta que paira no ar é perturbadora. Até onde vai esse calor? Será que estamos assistindo ao início de uma nova era climática, onde o planeta se torna hostil à própria espécie que o transformou? E se for esse o caso, ainda há tempo para reverter o curso? A água, fonte de vida, está se transformando lentamente em um veneno invisível. Um estudo da Universidade McGill, no Canadá, revelou algo alarmante. Nossos rios estão sendo contaminados por toneladas de antibióticos descartados pela população. São mais de 8.500 toneladas de medicamentos fluindo pelas veias líquidas do planeta, alterando ecossistemas inteiros e criando um cenário silencioso de resistência bacteriana. O mais assustador é que essa poluição não vem da indústria farmacêutica nem da agropecuária, vem das nossas casas. São remédios que tomamos, eliminamos pelo corpo ou jogamos na pia ou no vaso sanitário. O antibiótico mais encontrado nas amostras foi a amoxicilina, usada globalmente para tratar infecções. Em algumas regiões da Ásia, especialmente no sudeste da Índia, cerca de 80% dos rios já mostram níveis críticos de contaminação. E o que isso significa? Que estamos criando superbactérias, formas de vida que aprenderam a sobreviver aos próprios remédios que inventamos. Se esses micro-organismos continuarem evoluindo, podemos entrar numa era onde infecções comuns voltam a matar, como na Idade Média. Um corte no dedo, uma dor de garganta, uma cirurgia simples, tudo pode se tornar letal novamente. Estaríamos, sem perceber, cavando o túmulo da medicina moderna com nossas próprias mãos? Era o ano de 1972, quando a União Soviética lançou ao espaço uma sonda chamada Cosmos 482. Seu destino era o planeta Vênus, numa das muitas tentativas de superação durante a corrida espacial contra os Estados Unidos. Mas algo deu errado. Um defeito do foguete deixou a sonda presa na órbita da Terra, e ela permaneceu lá, esquecida, silenciosa, girando acima de nossas cabeças por mais de 5 décadas. Enquanto gerações inteiras cresciam e envelheciam, a Cosmos 482 seguiu seu ciclo solitário no espaço. Diferente de outras sondas que reentraram na atmosfera poucos meses depois do lançamento, ela resistiu. E resistiu porque foi feita para suportar as temperaturas escaldantes de Vênus. No dia 10 de maio de 2025, após 53 anos vagando, a sonda enfim retornou ao planeta que a enviou, caindo no Oceano Índico, perto da Indonésia, como um artefato do passado que volta para nos lembrar de tudo que ainda não compreendemos. Agora pense, quantos outros objetos esquecidos orbitam a Terra neste exato momento? Quantos fragmentos do nosso passado estão pairando sobre nós, aguardando a hora de cair de volta? E o que será que uma sonda observou durante mais de meio século lá do alto, enquanto o mundo aqui embaixo mudava completamente? Ouro criado em laboratório,
vestígios de vida em planetas distantes, uma cor que nenhum olho humano jamais viu, rios contaminados por nossos próprios remédios, calor em níveis nunca antes registrados e uma sonda fantasma que retorna à Terra depois de 53 anos. Todas essas histórias têm algo em comum. Elas estão acontecendo agora, nesse exato momento. Não são previsões do futuro, nem contos de ficção, são fatos reais ignorados pela maior parte do mundo. Vivemos cercados por eventos que desafiam as fronteiras da ciência, da lógica e até da percepção. Mas será que estamos realmente atentos ao que está acontecendo? Ou estamos tão imersos no barulho do cotidiano que deixamos passar os sinais mais extraordinários da realidade? A ciência avança em silêncio. Os mistérios se acumulam. E o que sabemos é apenas a superfície de algo muito maior, mais profundo e talvez mais perturbador do que conseguimos imaginar. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com quem também vai te surpreender com essas descobertas inacreditáveis. E aproveita para comentar aqui embaixo. Qual dessas revelações mais te chocou? Será que estamos prontos para tudo que ainda não sabemos? Ou apenas começamos a arranhar a superfície do desconhecido? Até o próximo vídeo.